Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos análise de textos publicitários. Então, gente, hoje nós vamos ver, nessa nossa aula voltada para o Enem, nós vamos analisar uma questão que traz um texto publicitário, ok? Texto publicitário também traz imagem, ok? Vamos lá, então. Eu vou fazer a leitura em espanhol e logo em seguida farei a tradução literal em português, ok? Texto publicitário. Brincando. Gente, aqui a gente já começa com um falso amigo, um falso cognato, tá? Brincando. Cángaros llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tienen un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. Embaixo nós podemos ver, né, a identificação do site. Tá. Vamos para a leitura em português. Pulando. Cangro chega a México com estilos esportivos, outro falso cognato, com estilos esportivos, porém muito fashion, né? Tem um toque vintage, com diferentes formas e combinações de cores, né? O mais legal destes tênis é que eles têm um bolsinho, né, um bolso, para guardar as chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercício e com jeans você vai ter um look urbano, ok? Aí nós vemos o site. Primeiro, por que é importante nós sabermos o que é um falso cognato? São palavras que tanto se escrevem quando se pronunciam da mesma forma que no português, porém têm um significado totalmente diferente, ok? Isso nós temos entre o português e o espanhol. Palavras que se escrevem e se falam, ou seja, se pronunciam da mesma maneira, porém com significados totalmente diferentes. Por exemplo, aqui nós temos a palavra brincando. Por ser um tênis e por ter a palavra brincando, você acha que é um tênis para se divertir, para correr, para brincar, né? Que tem sinônimo de diversão para a gente. Porém, brincar em espanhol quer dizer pular. Então, aqui ele diz pulando e não brincando de brincadeira, ok? Então, a marca chega a México com desenhos. E seria, o que a gente entende por desenhos? Desenhos. E a gente olha, vê só um desenho de um canguru. Mas cadê os outros desenhos? Entenderam? Falso cognato, novamente. Atlético. Gente, desenho atlético. A gente imagina uma pessoa, um atleta. E aqui atlético não faz referência ao atleta ou atletismo em si, tá? Ele faz referência, como é que eu posso te dizer? Ao esporte, ao esportivo. Não tem moda esporte, casual, entenderam? A esse tipo de... Nós estamos falando de moda, tá? Não estamos falando da atividade física. Então, aqui nós temos outro falso cognato, tá? Atlético, que está se referindo à moda e não ao esporte. Porém, aí nós temos a intervenção do inglês como fashion, vintage, ok? Look, jeans. E aí o restante nós temos, porém, são muito fashion e tem diferentes formas e combinações de cores. O mais cool, também nós temos a interferência do inglês, o mais legal, né, deste tênis é que ele tem um bolsinho específico para guardar chaves ou dinheiro. E eles são ideais para fazer exercício. Aqui que vem a parte do exercício, e não lá em cima no atlético, tá bom? E com uns jeans você vai obter um look urbano, ou seja, mais despojado.
todas essas informações nós temos nesse textinho pequenininho, tá bom? Então, por isso que é muito importante sabermos o que são os falsos cognatos, que aí a gente já vai saber identificar que aquela palavra não tem o mesmo sentido que tem no português, ou pelo menos não dentro desse contexto. Então, aqui nós temos a tradução literal do texto. Cângaro chega ao México com um design esportivo, porém muito fashion. Tem um toque vintage com diferentes formatos e combinações das cores. O mais legal deste tênis é que ele tem sacolas, não, bolsos, tá? Para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para a prática de exercícios e com umas calças jeans você terá um look urbano, ou seja, um look mais despojado, como já expliquei anteriormente. Vamos para o enunciado e as alternativas. Lembre que no enunciado é muito importante identificarmos o tipo textual. E aqui já vem logo dizendo: o texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de... Lembra que eu enumerei algumas palavras que não eram do espanhol, mas que faziam parte do texto? Então, essas palavras, elas têm a intenção de atrair a atenção do público-alvo para esta propaganda? Será? B. Popularizar a prática de exercícios esportivos? Ele está focado para os exercícios esportivos? Ou ele é um tênis também que pode ser usado de forma casual? Então, C. Agradar aos compradores ingleses desse tênis. Em algum momento, há a intenção do anúncio de vender para fora ou vender para pessoas falantes de língua inglesa. Aí vocês vão identificando. D. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. O intuito do anúncio é fazer com que as pessoas aprendam outras línguas ou vender o dito produto? E enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Em algum momento aparece o autor, se nota o autor, ou nós temos uma propaganda em si com o intuito de vender, com o intuito de atrair a atenção de um determinado público. Então vamos lá, né? Vamos lá. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto. Primeiro, identificação do tipo textual. Nós temos em azul, texto publicitário. Muito importante sabermos a tipagem textual para realizarmos a devida leitura, para sabermos o que a gente vai procurar. E o que a gente vai procurar vai estar descrito onde? No enunciado da questão, tá bom? Então, vamos lá. Identificação do tipo textual. Característica a ser tratada. Diversas estratégias para enfatizar as características do produto, ok? Vamos lá. Comando de compreensão. Vamos lá. Assim, no texto, isso quer dizer que as informações que nós precisamos para realizar esta questão, ou para chegar na alternativa certa, estão dentro do próprio texto. Tem a intenção de... É esse o questionamento. Às vezes a gente toma todo o enunciado da questão como questionamento, e não é assim. Primeiro ele te traz a informação da identificação do tipo textual, depois a característica a ser tratada, o comando, se é compreensão ou interpretação, que você vai precisar. Ah, mas como é que eu vou saber quando é interpretação e quando é compreensão? Com o comando, gente. O comando ele vai te dizer, assim, no texto, segundo o autor fala, o texto retrata. São esses os comandos que vão nos dizer se é interpretação ou se é compreensão. E neste caso é compreensão, tá bom? E o questionamento em si, ele é bem pequenininho. Tem a intenção de... Qual é a intenção do texto publicitário? A de vender. Tá, de vender para quem? Então, vamos para
Alternativas: A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. B. Popularizar a prática de exercícios esportivos. C. Agradar os compradores ingleses desse tênis. D. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. E. Enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Vamos para a resolução. Após a leitura, o aluno, ou seja, você, deve perceber que os estrangeirismos presentes no texto fazem parte ou fazem referência a termos de uma linguagem jovial, coincidindo com o público-alvo da mercadoria anunciada. Ou seja, eles não estão lá por acaso, estão propositalmente de uma forma que são palavras que tanto eu quanto vocês ou qualquer outra pessoa, mesmo não falando inglês, sabe qual é o significado dentro daquele contexto, ok? Então, dessa forma, a alternativa correta é a que menciona, os termos de uma estratégia de marketing para atrair um público-alvo. Eles estão lá para atrair o público-alvo. Quem é o público-alvo? Né? O público que se importa se o tênis vai ficar legal com a roupa, se o tênis tem mais de uma utilidade, né? Que é essa nova geração que tem todo esse conceito de sustentabilidade, de reutilização, tá bom? Esse conceito não é atual, esse conceito já vem de alguns anos lá atrás, tá bom? Então, este texto tem como intuito, né, chegar a um determinado público, atrair a atenção do público-alvo para quem vai ser vendido este produto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, atrair a atenção do público-alvo desta propaganda. Lembrando, gente, que é muito importante que vocês lembrem destas 4 características dentro do enunciado. A identificação da tipagem textual para você fazer a leitura padrão de cada tipo de texto. Como leitura padrão, professora? Sim, como que eu vou saber o que eu espero do texto, quais informações eu posso obter dele se eu não sei qual é o tipo de texto que eu estou lendo, ok? Então, primeiro, o enunciado vai nos identificar o tipo de texto, que é, neste caso, o texto publicitário. Segundo, a característica mais marcante desse texto, ou a característica que vai ser tratada nesta questão em específico, que neste caso é a de enfatizar as características do produto, ok? Então, eu vou procurar uma das alternativas que enfatize, né, as características do produto, tá? Enfatizar é ressaltar. Se é para ressaltar, é para chamar a atenção. Se é para chamar, vai chamar a atenção de quem? Neste caso, do público-alvo, tá bom? Aí nós temos o comando. É compreensão ou interpretação? E eu já falei para vocês que neste caso é compreensão, ok? E logo em seguida nós temos o questionamento. O questionamento assim é bem pequenininho, tá bom? Então por isso que se chama enunciado da questão, não a questão em si. A questão em si, ela é pequena. E logo em seguida temos as alternativas. Saber diferenciar uma coisa da outra é muito importante. Então, gente, para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima.